Essa é a síntese do que será trabalhado nessa disciplina, e é uma forma de eu sintetizar, né, as minhas pesquisas também na área de tecnologias da educação. Como vocês sabem, eu sou formada em pedagogia e educação, sou mestre, doutora e pós-doutora em filosofia, história e educação, e as minhas pesquisas têm girado em torno da questão das tecnologias, desde 1982, que eu me interesso por essa área, e para mim as tecnologias são mais que meios, são forças de produção. Então, e como forças de produção, nós podemos tanto criar quanto destruir. E é sobre isso que eu vou fazer essa minha explanação hoje. Então, aqui vocês podem ver do macaco, onde nós nos evoluímos para a nossa fase atual, né? E a seguinte, né, com os celulares injetados aqui dentro, no corpo, depois o Android e, por fim, o cérebro conectado. Não precisa mais nem de material, né, de matéria, porque ele já está tão incorporado no ser humano que vai ser colocado um chip dentro do cérebro. Inclusive, isso tem pesquisas sérias sobre essa possibilidade. Questão preliminar é o conceito de tecnologia. Segundo Rudiger, que vocês vão ler na primeira unidade, e eu já estou trazendo aqui um apanhado, né, das ideias principais dele, desde o século XVII, a técnica foi influenciada pelas ciências e se converteu em poderosa força de intervenção material, que afeta cada vez mais nosso modo de ser, a vida cultural e as formas de sociabilidade, conforme dá prova a própria cibercultura. As transformações provocadas pela tecnociência moderna acabaram, por exemplo, extrapolando o registro das atividades produtivas e, assim, começaram a influir na existência cotidiana. Diante disso, questiono: o que vem a ser o conhecimento científico que sustenta a tecnologia? Para chegar a essa resposta, nos aportaremos à história da ciência útil à informação, conhecimento. A Revolução Industrial aos anos dourados do capitalismo, ou seja, de 1561, que começa o processo de Revolução Industrial, até os anos dourados do capitalismo, que foi 1950 a 1974. Então, como é que se dá a produção do conhecimento? Para Bacon, a ciência é útil e é baseada no método experimental, que é a arte da codificação e da decodivação por meio de uma linguagem secreta. E a informação é conhecimento para McLuhan, que é agora. Informação torna-se idêntica ao conhecimento quando é comunicada, e a classe são os produtores de conhecimento. Então, esse é o período da sociedade industrial e o McLuhan é da sociedade pós-industrial. O método experimental. A típica imagem que nos vem à mente é o cientista do laboratório produzindo as reações. Danilo Marcondes sintetiza que, para Descartes e Bacon, deve-se evitar a ilusão da consciência, recorrendo-se a um método. Em Descartes, o método é encontrado no racionalismo subjetivista, o tal do cogito. Para Descartes, o cogito, logo penso. A dúvida é a questão principal, porque na Idade Média não existia
praticamente permissão para pensar. O tema da Idade Média era o crer, a fé. Isso foi dos anos 1000 até 1500, foram 500 anos de trevas, e só se aceitava o discurso da Igreja Católica, né? E o Descartes veio com a modernidade e afrontou a Igreja e a crença com o cogito, a ideia do cogito. Em Bacon, que é posterior a Descartes, é encontrado no experimento, na observação. Então, em Descartes, se lança o cogito, a dúvida. E aí Bacon desenvolve isso, como é que se sai dessa dúvida? Pela experimentação. Então, não se faz mais argumentos de autoridade. O Papa diz, a Bíblia diz. Mas naquela época nem se lê, se lia. Era tudo no latim e a regra era a crença. Tanto assim que, nos idos de 1500, um bispo se rebelou contra as indulgências papais e foi expulso da Igreja Católica e foi para a Alemanha. E o Lutero, então, criou a primeira imprensa para poder ler os livros, estudar os livros nas escolas, porque não se era possível e permitido a leitura. Na romana, não se permitia nenhuma leitura, era tudo a crença. E o Lutero, então, em 1500, foi para a Alemanha e organizou então um sistema de ensino e outra forma de Estado. Então, a Alemanha e a Itália já começaram a separar-se intelectualmente e religiosamente. Então, voltando ao Bacon, que é o pai do empirismo moderno, o cogito, a dúvida, é tirada pela observação, pela experiência da natureza. Para ambos, o indivíduo, a partir da razão natural e experiência, torna-se o ponto de partida da crítica, aquele que julga e avalia. É questionado o poder, a autoridade da Igreja, abalada pela reforma e contra-reforma. Então, eu coloco assim, olha, uma questão da sociedade pós-industrial, que é a que nós estamos vivendo hoje, onde a questão central é a informação barra conhecimento, e o tônus é o fim das ideologias. É incentivado que não se tenha mais ideologia. Bells, que é um grande teórico dessa vertente, um sociólogo, ele coloca a teoria da burocracia de Weber, que são 3 camadas, né? A camada carismática, o poder patrimonial e o poder burocrático. A sociedade, para ele, tem esses 3 tipos de organização funcional. E, então, ele coloca essa teoria do Weber e ao contra a teoria de Marx, que é a luta de classes, é o que prevalece. Então, ou o cientista tem poder porque é carismático, escolhe qualitativo, sociedade pós-industrial, e utiliza o termo sociedade da informação. Então, nessa briga filosófica, sociológica, é que está o nó da questão da sociedade informacional, que coloca o poder nos cientistas, que é o que nós temos hoje, e contra Marx, que coloca a ênfase na luta de classes. Então, o que fazer? No entanto, coloca Matelar, essa visão cientificista do mundo despreza o político. Para Matelar, essa é uma sociedade funcional que é gerida segundo os princípios da administração científica. E aí nós temos, então, historicamente, o 1974 até hoje, que nós temos o capitalismo em crise, estamos vivendo, ainda mais agora, né? No auge da crise.
Para Lyotard, a ciência moderna exclui como critério de verdade a legitimação do saber com recurso hegeliano do espírito ou a sociedade marxista de classes. Para ele, o saber científico é uma espécie de discurso e segue as regras da linguagem. Na sociedade pós-moderna, a informática tem hegemonia, pois opera com códigos informacionais. Seu discurso não opera por consenso, mas por dissenso, com a invenção de novas cartadas no jogo da linguagem. Por sua vez, os marxistas concordam que a mercadoria básica desse momento da história é a informação. No entanto, ao invés do qualitativo sociedade da informação, propõe-se o termo capitalismo informacional. O capitalismo informacional, coloca Dantas, é um modelo de negócios da indústria de software e é o paradigma dessa nova etapa. Então, conhecimento e informação é a tônica dessa nova etapa que nós estamos vivendo. Na Revolução Industrial, o capitalista comprava o conhecimento, o valor de uso da força de trabalho do trabalhador, mas só lhe pagava o mínimo necessário para sua reposição negentrópica, que é o valor de troca. Para Dantas, o conceito de informação advém da física e biologia como componente essencial do trabalho e da comunicação de energia. Então, para Dantas, ele retoma Marx no livro 2 do Capital, onde D, M, PM mais D'1. Então, onde dinheiro, né, que é o D, M, que são os insumos e forças de trabalho, para os processos P, de onde saem as mercadorias em linha maior que M. Vendidas transmutam-se em dinheiro, que é D' maior que D. Esse D, que é o capital investido inicialmente, no final do processo, ele se torna maior. E, ao se tornar maior, isso se chama lucro, ou mais-valia. E isso não é devido à mágica da produção, mas sim é devido ao que o capitalista não repõe ao trabalhador e mais, ele vende no mercado muito acima do que ele gastou para vender. Então, essa mágica aqui é uma realidade, um embuste. Fórmula geral do ciclo de Dantas, que é o ciclo da informação. Então, Marx parte dessa tese e a atualiza. Então, D é o dinheiro, M, mercadoria, é a inteligência, que produz a D', que é o dinheiro maior, onde expressa as atividades de perceber, processar, registrar e comunicar a informação com o apoio dos insumos M, daí se obtendo D maior que L'I. D' maior que D. Então, o produto informacional no capitalismo avançado, que é o que nós estamos vivendo, claro que desigual, porque uma coisa é o capitalismo lá na África, cujas tribos estão no período carismático, muitas delas, ou pré-capitalistas, outra coisa é a sociedade norte-americana. O capitalismo avançado cabe incluir na condição de fornecedor de trabalho produtivo, logo, trabalhador, porque esse conceito amplo é muito maior do que o conceito de trabalho que os capitalistas usam, desde o cientista até o operário, ou seja, nós, professores, e nós, cientistas, também trabalhamos tanto quanto o operário, passando pelo professor, o jornalista, o engenheiro, o publicitário, o gestor e os demais profissionais remunerados envolvidos nas atividades informacionais. Então, o Dantas coloca que o valor de um produto informacional, seja um pacote de software, seja um CD de música, seja um tênis de grife, encontra-se na ação que esse produto proporciona aos agentes em interação. Bom, nós chegamos, então, numa encruzilhada. Os pós-modernos.
Para eles, a ciência é feita por dissensos. É um jogo de linguagem, onde vence o mais capaz de produzir algo rentável, competitivo e protegido por patentes. A ciência não busca responder e buscar solucionar problemas, buscar respostas às questões e levar ao benefício da sociedade. Mas sim, para os pós-modernos, isso deve ser protegido por patentes e não é resultado de experiências, nem de deduções, mas sim de secreto, da patente para o secreto. Para os marxistas, ou os críticos, né, do modo geral, o conhecimento é intrinsecamente não apropriável, pois tem por base o trabalho social. A luta para democratizar e socializar o acesso e o uso do conhecimento, a informação, a exemplo do software livre, do medicamento genérico, já está em andamento. E os organismos internacionais nesse debate, de acordo com o Matelar, a referência ao termo sociedade da informação aparece subrepticiamente nos órgãos internacionais, OIS, após a década de 1970. Em 75, a Organização de Cooperação e de Desenvolvimento para o Comércio, OCDE, estreia a noção. Em 79, usa o termo como palavra-chave em programa experimental. Forensic Assessment in the Field of Science and Technology, FAST, que inicia oficialmente em 1980. No campo das ideias, os OIs, incluindo o Banco Mundial, aderem ao debate ao lado dos pós-modernos e pós-industriais. Entre as evidências, né, dessa afirmação que eu faço, encontra-se, na atualidade, a publicação, dentre outros, do seu documento, Life Learning in the Global Knowledge Economy, em português, aprendizagem permanente na economia global do conhecimento. A CAN consiste em 81 variáveis quantitativas e qualitativas para 132 países, que servem para avaliar sua performance nos 4 pilares da economia da informação. Isso é um documento do Banco Mundial, que vocês vão estudar aqui na última unidade. Incentivos econômicos e regime institucional é a primeira variável, pelo pilar. Segundo pilar é a educação. O terceiro pilar é a inovação. E o quarto é as tecnologias da informação e comunicação. Então, a nova economia, que é a economia do conhecimento, tem 4 pilares. E para o Banco Mundial, esses são os 4 pilares. As variáveis são normalizadas em uma escala de 0 a 10, relativas aos outros países no grupo de comparação. Uma nova ideologia, que não diz o próprio nome, se naturalizou e foi levada à categoria de paradigma dominante da mudança. Para vocês verem como é que o Banco Mundial, eles apresentam o mundo. Isso foi em 2007, quando eu captei, investiguei esses documentos, ainda estavam visíveis, agora não está mais. Então, o que eles colocam, o vermelho de 0 a 2 é o OK, né? Menos que 2, de 0 a menos que 2. O laranja, que são esses países aqui, de 2 a 4. O amarelo, que são esses daqui, Brasil, e aqui o sul da África, que é exatamente onde tem a África do Sul, de 4 a 6, e 6, de 6 a 8 é o verde, aqui, esses amarelinhos, né? E de 8 a 10, que é esses aqui, olha, as pontas, né? Aqui da Zelândia. Então, o que significa é o mais desenvolvido? É o mais desenvolvido em quê? Segundo o Banco Mundial. Economia do conhecimento, onde é que estão essas variáveis? Então, essas variáveis que são incentivos fiscais, não é à toa que o Guedes está querendo abrir economia para poder tornar
isso daqui possível para a economia do conhecimento. Para os trabalhadores, nada. Mas para a economia do conhecimento, que vai lucrar muito, sim. Então, o crescimento anual do PIB, índice de desenvolvimento humano, barreiras tarifárias e não tarifárias, qualidade regulatória e aplicação da lei. Isso aqui tudo é aquele pilar, né, do incentivo fiscal e econômico. A educação e a inovação e as tecnologias vem agora. Isso aqui é educação, pesquisadores em P&D por 1 milhão de habitantes, artigos científicos e técnicos publicados por 1 milhão de habitantes, patentes concedidas, 1 milhão de habitantes. Então, isso aqui é a inovação e a educação juntas. E a parte da educação básica também, matrículas, índices de alfabetização, matrículas totais de terceiro grau. É a educação básica. E esses últimos aqui, essas variáveis, elas são telefones por 1.000 habitantes, computadores por 1.000 habitantes e internet por 1.000 habitantes. Esse daqui é o Brasil, o mapa do Brasil. Então, a nossa grande carência não é... Esse aqui é o típico exemplo de um país norte-americano, que é onde concentra as maiores patentes do mundo. Estados Unidos, MIT, Stanford, etc. E esse daqui é o quem? O que vocês acham? Tem que dominar as matrículas de ensino básico e que tem que dominar tudo isso daqui ainda, internet. Pensem. Então, agora o que eu vou falar está disponível em 2012, né? Deve ter saído no ar, que são 8 anos, mas estava disponível quando eu pesquisei. Segundo a matéria do Boletim Nova 2010, a primeira instituição de ensino superior a aparecer nas estatísticas do site é a Universidade da Califórnia, com 251 concedidas no ano passado. O MIT obteve 134 patentes, logo vieram as universidades de Stanford. 110 patentes de tecnologia da Califórnia. Patentes e direitos de propriedade industrial. Para perceber o dinamismo do sistema acadêmico norte-americano, basta ver que o número de patentes concedidas ao MIT ficou só um pouco atrás daquele das empresas inovadoras, como a Google, a Pioneer Corporation, a petrolífera Shell e a Sony Ericsson Mobile, braço que cuida das tecnologias da mobilidade da empresa japonesa. Em Nova Unicamp, né, que fez essa matrícula há 10 anos atrás. Uma patente na sua formulação clássica é uma concessão pública temporária por 20 anos, conferida pelo Estado, que garante ao seu titular a exclusividade ao explorar comercialmente a sua criação, e que pede acessado em 21 de 12 de 2002. Para as duplas, a propriedade industrial regulada por meio de um rígido controle de utilização de marcas e patentes é um dos pilares do sistema de acumulação capitalista global. Esse rígido controle da propriedade industrial utiliza-se intensamente das instituições internacionais, como a Organização Mundial do Comércio. Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional, FMI. Mas, paradoxalmente, começa o questionamento sobre o peso dos custos envolvidos em ações defensivas dessas grandes corporações. Na nova lógica do poder mundial, o componente estratégico fundamental é o controle da tecnologia de ponta. É a tese do Lucas. Segundo o presidente da ONU, cerca de 95% da nova ciência é criada nos países que abrigam somente 1/5 da população mundial.
Grande parte dessa ciência, no âmbito da saúde, por exemplo, negligencia os problemas que afligem a maioria da população mundial. Acesso desigual ao conhecimento científico. A distribuição desigual da atividade científica gera sérios problemas não só para a comunidade científica dos países em desenvolvimento, mas para o próprio desenvolvimento. Ele acelera a disparidade entre países avançados e em desenvolvimento, criando dificuldades sociais e econômicas no plano nacional e internacional. A ideia de dois mundos científicos é um anátema ao espírito científico. A mudança desse cenário e a extensão dos benefícios da ciência a todos exigirão empenho dos cientistas e das instituições científicas em todo o mundo. Isso diz Kofi Annan, quando era presidente da organização da ONU, da Organização Nacional dos Estados Unidos. E o Chile coloca o seguinte diante dessa problemática: se considerarmos o acesso ao conhecimento científico benéfico, uma forma de liberdade, então a reserva desse conhecimento limita a liberdade no mundo. Informação, patente, dominação e acumulação. Nossa tese é que a tecnologia é fruto do trabalho humano. Nela está contida a síntese do trabalho objetivado e transposto para as máquinas. A tecnologia não é outra coisa senão um trabalho intelectual materializado, dando visibilidade ao processo de conversão da ciência, potência espiritual, em potência material, traduzida e protegida por patentes e direitos autorais que têm mantido, como salientado por Saviani, duplas e versários, a hegemonia da classe social que detém o capital na humanidade. E Batelar foi sobre a tese dos fins, começando com o fim da ideologia, que foi incubada ao longo da Guerra Fria a ideia de sociedade da informação como alternativa aos dois sistemas antagônicos. Então, era essa a síntese, né, que eu queria apresentar a vocês. Essa síntese também está disponível no ambiente, na ambientação, na forma da ambientação. E agora eu vou colocar as referências, né, dessa apresentação. O Boletim Nova, o Dantas, o Lucas, inclusive ele está online também, o Marcondes, o Matelar, o Moraes, a Nara, Pimentel, o World Bank, entidade de links, né? E o Rudiger, que nós vamos estudar na entrada agora no tema 1. Bom, esta é a apresentação e agora eu quero ouvir vocês, questões, considerações, reflexões. Muito obrigada. Eu vou desligar o meu microfone para evitar microfonia, né? Aí, se vocês, quem quiser fazer perguntas, liga o microfone aqui, olha, tá vendo esse microfone aqui? E liga a câmera também, caso você tenha câmera, né, webcam. Oi, turma. Oi, professora. Boa noite. Boa noite, Luiz. Bem-vindo. Obrigado. Professora, eu estava aqui pela exposição que foi feita, estava aqui refletindo. A gente, na verdade, caminha para um processo de essa cifragem da ciência, acobertada aí pelo capitalismo informacional. A gente caminha para estou fazendo uma analogia aqui com o momento que lá atrás foi vivenciado durante o processo até de reforma, né, que a senhora citou aí com Lutero.
A senhora visualiza alguma perspectiva de alguma... É viável algum tipo de ruptura para, de uma certa forma, socializar de uma forma mais democrática, mais igualitária, esse recurso informacional da nossa sociedade? Mais alguém? Bom, então eu vou começar a responder imediatamente. Na próxima aula, nós vamos ouvir a apresentação do Renato Dagnino, que é professor lá da Unicamp, ele também foi meu professor quando entrei na Unicamp, e, de certa forma, eu aprendi muito com ele, aprendo muito com ele, e é numa perspectiva de uma tecnociência solidária. Porque o que nós temos hoje é uma tecnociência capitalista. E, para fazer a tecnociência solidária, é preciso muitas frentes, não pode ser apenas uma. Então, desde a educacional até a científica, a agricultura, na ecologia, na tecnologia mesmo, por exemplo, estimular mais a produção de software livre, se associando a programas de software livre e recusando ou usando pouco softwares proprietários, como a Apple, a Microsoft e outros, né? E, por exemplo, esse ambiente da RNP é software livre, sendo que outros não são. Então, é essa questão da resistência ativa, propositiva, que eu defendo. Então, é possível, mas vai ficar muito difícil se a gente não se unir, né? Então, é possível desde que a gente se una. O inimigo é grande e ele está nos consumindo. Agora, então, com esse vírus, coronavírus, eles perceberam que trabalhar em casa é uma das soluções, porque eles não gastam com transporte, com vale alimentação e outras coisas. Então, eles estão cortando tudo. Veja só, no Brasil, novamente surgiu a questão dos 25%, cortar 25% da jornada e dos salários dos funcionários públicos. E os trabalhadores já estão completamente esfacelados. A hora de trabalho já é hora, não tem mais contrato diário, é oral, é hora. Então, no Brasil, é muito perverso, porque nós não temos aquilo que o Florestan Fernandes coloca como uma burguesia. Nós temos são latifundiários, é a bancada, o BBB, o boi, a bala e a Bíblia. Essa é que nós temos. Se antes, na época colonial, a Bíblia era a Igreja Católica, hoje a Bíblia são os evangélicos. Nossa população é dominada pela crença. Nós ainda estamos na mentalidade da Idade Média. Então, é preciso fazer uma educação, a arte, tudo para a emancipação e para a resistência. Não digo que vai ser amanhã, mas se nós não encamparmos essa luta, o que será dos nossos avós, dos nossos netos, dos nossos trisnetos? Enfim, então, nós temos que começar. Eu comecei isso em 1982, quando encontrei o Renato Dagnino. Mas, daí a gente tem que permanecer na luta. Doutora Raquel, Antônia, tudo bem? Está me ouvindo? Estou te ouvindo, Antônia, eu estava aqui com o microfone desligado, então agora que eu consegui me ajustar para ligá-lo. Vou desligar novamente, que está dando muito ruído. Eu comecei a assistir já a live do professor, né, Dagnino, e eu fiquei com
com uma impressão assim, que a gente precisa de um Estado atuando junto também com a resistência, que é o que a gente não tem aqui. A gente tem que lutar contra todos esses inimigos, né? Não só os capitalistas, quem acredita no capitalismo e tudo mais. O nosso governo também, a gente não tem entrada para conseguir mudar isso. Você vê alguma forma da gente conseguir a atenção do governo para isso, para ter uma tecnociência solidária, ou alguma forma da gente melhorar essa questão da dominação e da acumulação de capital, que foi dito, eu gostei muito da parte que falou, a informação, a patente, né, a dominação e a acumulação. Eu vejo isso distante da nossa realidade, por mais que a gente seja resistência, que a gente consiga se unir, né, que a academia consiga se unir, eu vejo isso distante porque a gente não tem um apoio do Estado. Você tocou num ponto fundamental. Nós temos que ter o Estado como nosso parceiro também. E nós tivemos, no Brasil, durante um período, contraditoriamente, né, com muitas contradições, um Estado mais coração quente, como o Guilherme coloca, ainda um coração cinzento algumas vezes, mas mais quente às questões sociais. E aí veio o golpe. E esse golpe, ele foi orquestrado pelos Estados Unidos. Nós fizemos um livro, meu grupo de pesquisa fez um livro que é o golpe na educação, e eu escrevi um capítulo sobre a influência norte-americana no golpe de 1916. E lá eu retomo essa questão da vigilância global, do Snowden, que não sei se todos sabem, mas Snowden ele era um técnico das ciências, né, da informação e da norte-americana, da CIA e depois de outras agências mais sofisticadas ligadas ao Pentágono. E ele ficou horrorizado com as coisas que ele viu, que era contra o que ele, para o princípio, e todos os americanos, para o princípio, tinham, que era a questão da liberdade. O que ele percebeu que estava sendo feito era vigilância para aumentar os negócios, a questão do lucro norte-americano, e não para manter a liberdade. Tanto assim que ele, no filme, e no livro também, ele coloca que sobre o Brasil estava sendo muito vigiado. E por que não? E a Rússia, menos que o Brasil. E, primeiramente, os próprios Estados Unidos, depois o Brasil. Então, por que isso acontecia? Ele se rebelou, se uniu ao The Guardian. É importante ter jornalistas envolvidos, é fundamental, porque a liberdade de imprensa é fundamental para a democracia. Marx também foi jornalista. Além de filósofo, ele foi jornalista. E ele escrevia para a Gazeta Renana no começo, e depois, quando ele estava na Inglaterra, ele escrevia para os jornais norte-americanos. E, naquela época, ele defendia a liberdade de imprensa. Ele tem um livro sobre isso, liberdade de imprensa. Então, é fundamental o papel da imprensa. Tanto assim como o que o Bolsonaro está fazendo, e o que o Trump está minando a imprensa. Inclusive, a imprensa está criticando agora a FENAGE e a ABRAGE, estão criticando as atitudes ditatoriais do Bolsonaro. Então, é fundamental que a gente tenha clareza que nós temos uma guerra semiótica, uma guerra simbólica. No limite, vai ter uma guerra física, mas eu espero que não cheguemos a isso. Por enquanto, eu vejo, vislumbro uma guerra midiática, cibernética. Então, isso temos que colocar um outro representante de volta no poder, tanto do Brasil quanto nessa reitoria, porque essa reitoria
está sendo ameaçada pelo Bolsonaro. Inclusive, tem candidato que é claramente pró-Bolsonaro. Tem, inclusive, vídeos sobre isso. Então, eu tenho esperança em toda a luta. Concordo, Luiz. Mas se nós não temos ali, nos unirmos numa frente ampla, incluindo a esquerda, mesmo que seja a mídia alternativa, no Brasil nós temos a mídia ninja também, e outras mídias alternativas, né? Por exemplo, a Folha de São Paulo e o Estadão alimentaram a ditadura. Eles foram criados no bojo, no colo da ditadura. É contraditório mesmo. A Rede Globo, então, famou até recentemente das verbas, né? Das verbas governamentais. E agora Bolsonaro está priorizando quem? A TV Record, porque é própria da Bíblia, né? Que é o que ele tem voto. Porque ele só dá voto quem? Os ignorantes, os cegos. Não é possível não enxergar o que está fazendo esse senhor. Aliás, ele foi considerado expulso dos militares. Ele estava armando, ele derramou bomba lá na AMAN. Mas ficou abafado o caso, só deram uma aposentadoria e agora o Brasil está sofrendo com isso. Quem está com problema de áudio, tenta sair e voltar novamente, porque essa plataforma para o ensino ela é livre, não precisa receber autorização. Mais alguém? Uma pergunta mais? Oi, professora Raquel. Tenho uma pergunta aqui. Na verdade, eu queria ouvir uma consideração da senhora. Boa noite, turma. A gente vem muito falando dessa questão da tecnologia para a construção de uma tecnologia solidária. Daí eu queria saber, professora, se na sua concepção a senhora acha que a criação de comunidades de aprendizagem é uma possibilidade de construção para essas tecnologias mais solidárias? Sim, a construção de comunidades, desde que tenham princípios de construção do conhecimento para todos, né? De produção coletiva do conhecimento. Porque se for uma comunidade como essas que as empresas privadas estão vendendo, sinto muito, mas é mercantil, né? É só um slogan. Eu trabalhei num curso, quando entrei aqui na UNB, eu trabalhei em 1997, 2000, 2010, num curso de especialização em educação à distância, que propunha comunidade
de trabalho e tecnologias, ou seja, CITA, comunidade, trabalho e aprendizagem. E, nesse sentido, nós tínhamos por princípios o software livre e o diálogo freiriano e a construção baseada na solidariedade humana, na construção e ampliação dos horizontes. E, nesse sentido, nós produzimos e formamos todos esses profissionais do Ministério da Educação e das universidades brasileiras em educação à distância. A UNB é pioneira no ensino à distância, na educação à distância. Ela já tinha no projeto do Anísio Teixeira a criar a rádio televisiva, a rádio e a televisão e a editora para esse fim. E ele já vislumbrava também, com microfilmagem, a época da informática. Nesse sentido, a criação da UNB, com a educação à distância, na década de 60, 70, foi um passo nesse sentido. Ainda de forma um pouco, a meu ver, né, um pouco behaviorista, tecnicista, instrucionista, mas ainda assim tinha-se por pressuposto aquilo que Anísio Teixeira propunha, que era a educação tentando unir a ciência humana à ciência técnica, o pensamento dos fins, que é o humano, aos meios, que são os técnicos. E isso não está posto nele, mas depois o Raymond Williams, ele coloca no livro Cultura e Matéria que as tecnologias são forças produtivas. Ele faz esse diálogo com o McLuhan, que é o guru, né, do Anísio Teixeira, que coloca que as tecnologias são meios apenas. E o Raymond Williams coloca que não, que são forças produtivas, comunicacionais, ainda por cima. E esse embate é o que está posto também na cultura da humanas, né? Mas eu vejo, sim, dependendo do objetivo dessa comunidade de aprendizagem. Se é uma comunidade de aprendizagem como quer as empresas privadas, estou fora, ou critico. Professora, Sim, boa noite. Jussiele. Boa noite para todos os colegas aí. Eu queria também falar sobre uma questão, e eu queria saber a opinião da senhora sobre essa retomada das aulas por meio de tecnologias, as aulas remotas. Eu estou falando assim em questão não da UNB, estou falando em questão dos alunos nossos, porque eu trabalho com escola, e agora a gente também está tentando retomar essas aulas. E está sendo muito difícil, porque a disparidade entre os alunos é muito grande e a gente está percebendo que a gente está criando um abismo, entendeu? Com essa retomada atropelada das aulas. Principalmente a questão que é uma coisa que vem do governo para baixo, entendeu? É uma decisão assim, imposta. O que a senhora acha sobre isso? Eu penso que a educação, nessa pandemia, qualquer tipo de presencialidade é proibida, deve ser proibida. Enquanto a vacina não estiver fazendo efeito, de fato, estiverem estancados os índices, né, de tanto mortalidade quanto de recepção, de ter, né, a contaminação, eu acho que não se deve voltar. Para mim, a volta pode ser, a educação à distância, ela não tem que ser apenas mediada pela informática. A primeira forma de educação à distância
ela foi a fala, né? E o material impresso. Se esses alunos estão com problemas, os professores podem enviar para as escolas distribuírem os materiais, as cartilhas, os textos e as tarefas. Quem tem mais condições poderá fazer programas de rádio e em Brasília ou em outros estados também, ou televisão, pouco internet, porque não conseguem entrar. E se conseguirem acessar a internet, que seja por programas livres, software livre, como o Moodle, por exemplo. Eu sei que na rede aqui do DF tem um Moodle lá em Taguatinga, na Escola Asa Branca. Pelo menos quando eu orientei a especialista de lá, eles faziam experiências com o Moodle lá. Não sei por que o governador e a Secretaria de Educação estão impondo esse Google Aula e outras aí da Microsoft, né? O Office, porque isso daí é pago e é muito caro e dá problema, muito problema. Se o software livre já dá problema, imagine esses pagos, cujos computadores não têm instalado o programa autêntico. A maioria dos problemas é que eles não têm autenticidade. A Microsoft, segundo o Messaros, ela entra no chip do computador, de qualquer coisa, e verifica a autenticidade ou não do programa deles. Então, alerta, tá? Preferível ser software livre, porque não tem essa questão de não rodar, cair toda hora. Isso é uma questão técnica. A outra questão é a formação de professores e alunos também. Nós temos que estamos voltando, e por isso que a gente está trabalhando com essa ambientação de pelo menos 3 semanas para os alunos, estudantes e professores, que não é todo mundo que trabalha em IAD como eu, e muitos, a maioria não trabalha, ou trabalhava de modo híbrido, como eu também trabalhava. De repente, então foram pegos trabalhando, tendo que trabalhar remotamente. Então, essa questão da adaptação, da metodologia, porque não é a mesma coisa dar uma aula presencial com uma aula virtual. Primeiro, porque a aula virtual é mais cansativa, por causa dos raios da tela do informática. Eu, por exemplo, estou com esse óculos aqui, que eu mandei fazer, ele tem a lente azul, vocês estão vendo? Porque para proteger-me desses raios. Mas nem todo mundo tem dinheiro para comprar esses raios. A lente para combater esses raios, para filtrar esses raios. Tomara que fosse possível, mas não é, a realidade é. Então, quanto menos atividades síncronas, melhor nessa atividade, à distância, remota, e essa é a minha opinião, minha avaliação. Porque o que é mais importante dos alunos e professores é o conhecimento ser construído. E a forma de trabalhar esse conhecimento não se dá apenas pela internet. O conhecimento e as atividades de avaliação, de verificação sobre a construção deles vai depender dos instrumentos avaliativos também. Então, para mim, é uma falta de senso e se investir tanto nas metodologias do trabalho à distância quanto nas possibilidades de produção de material. Devia se investir mais nisso, na produção de material. Isso tanto online quanto outros materiais, apostilas, vídeos, e programa de rádio. Eu comecei a aprender alemão ouvindo rádio. Existe na Deutsche Welle um programa de rádio para aprender alemão, né, que foi feito nos anos 50. E a história
de um rapaz que vai se hospedar num hotel, mas aí você começa, desde as primeiras palavras até o. E não que eu não aprendi tudo, mas eu só estudei três semestres. Mas eu aprendi um pouco que eu sei de alemão, foi ouvindo rádio. Depois eu fui na aula presencial, lá no Goethe. Mas no começo foi pela rádio, do Deutsche Welle. Então não existe só educação à distância na internet. Isso até a pandemia passar. Então, essa é uma coisa. E a outra coisa é fazer resistência a esse governo. O secretário da Saúde foi preso, o governador está implicado, gente está sendo bandidos estão nos governos. E ainda tiraram a Dilma por uma pedalada falsa. Ela foi absolvida agora, né? Só que não reveio o caso. Que absurdo. Obrigada. Eu vou tirar essa apresentação e vou por outra, que é uma página da internet, um link da página da internet, para poder explicar o que é esse CALE. Boa noite, professora Raquel. É a Boa Luciana. noite. Eu fiquei pensando, né, refletindo sobre a sua fala de agora, e eu fico pensando no desafio que a gente tem de fazer essa resistência e usar como se fosse tudo ao mesmo tempo, porque a gente tem uma questão de que, assim, por exemplo, a gente está num momento em que a tecnologia, ela é muito, ou ela é adorada, ou ela é odiada, né? A gente tem a venda de dados, então tudo que você acessa, agora eu cheguei a ensaiar, estudar um pouco de tecnologias, né, novas tecnologias e tudo mais, e as universidades que estão implementando EAD já têm softwares para analisar o rosto do aluno enquanto ele assiste e tentar identificar se ele está entendendo, se ele está fazendo uma careta de quem não entendeu, enfim, à medida que ele vai evoluindo, né, e fazendo suas avaliações. Então eu fico pensando, nesse momento, como que a gente subverte, né, isso que qualquer clique, seja você no seu momento de lazer, você está sendo filmado, no seu momento de estudo. Eu acredito muito na transformação pelo conhecimento e pela educação, né?
mas como que a gente, assim, na verdade, é uma reflexão mesmo, né? E como que a gente tem que estar sempre atento para isso, porque ao mesmo tempo que a gente está aqui compartilhando e pensando essas novas formas, nossos dados também estão sendo coletados de alguma maneira, quanto tempo ficamos online, que estamos sendo usando a internet para ter aulas, e, enfim, é o tempo inteiro, né? O nosso telefone, hoje em dia, eu estava comentando com uma colega, todas as disciplinas agora tem grupo de WhatsApp e tudo mais, então uma coisa que me instiga muito é como que a gente extrai o que é positivo e se organiza, que eu acho que as tecnologias, né, a internet tem esse potencial de organização em massa, que é muito bom, e também subverte todos esses usos, assim, eu acho que é uma coisa que eu me fico muito curiosa, assim, e eu nunca chego numa resposta também. Então, Luciana, a gente não precisa ir muito longe, os nossos celulares já fazem isso há muito tempo. Eu aprendi com o Snowden alguns programas de privacidade, mas 100% não é possível. E eu vou passar aqui um vídeo dele, né, explicando como que se faz essa vigilância através do celular.
Bom, eu vou colocar esse vídeo, né, na nossa semana de ambientação, porque tem muitos minutos ainda pela frente, só para mostrar a vocês que o Snowden está vivo, ele está lá na Rússia e está se comunicando com o mundo, usando a tecnologia que ele critica, que ele analisa, mas a seu favor também. Ou seja, é possível fazer uma resistência ativa e propositiva. Ele faz parte de uma organização para a liberdade de imprensa, liberdade da comunicação, mas, sobretudo, free press, com todas as tecnologias envolvidas. E ele, desde 2014, ele tem me ajudado nesse entendimento e ele faz parte, ele me inspirou para fazer esse capítulo daquele livro, né, que é sobre o golpe de 16. Eu vou colocar referência aqui ao lateral e também vou colocar no nosso fórum de ambientação. Tá? Mais alguém que gostaria de fazer uma pergunta? Eu estou trazendo coisas bem reais, tá? Essa disciplina trata da realidade. Vocês são pós-graduandos, inclusive. Eu não vou falar isso para um aluno de graduação, mas para pós, sim. Eu tenho responsabilidade com a maturidade, né, dos meus estudantes. Vocês estão impactadas, né? Todo mundo impactado aí. Na verdade, professora, eu fico mais refletindo mesmo. Acho que eu não tenho insumo suficiente para chegar a nenhuma conclusão, mas acho que foi citado aí sobre o software livre, né? E aí, quando eu ouvi o vídeo, eu fico pensando muito nisso, assim, que juntando um pouco todas as falas, eu não chego a nenhuma conclusão, né? Como eu falei, mas eu fico refletindo uma maneira de como a mesma dinâmica do software livre, que eu acho que faz um pouco o que eu estava falando, né? Ele tira da mão é um tipo de, digamos, gestão social, muito uma experiência muito boa disso, porque a pessoa é dona do que ela faz, está ali registrado, já que estão vigiando mesmo, então não vai ter como dizer que foi outra pessoa que fez, e ao mesmo tempo não entrega para nenhuma grande corporação, né, para esses grandes conglomerados. Então, cada pessoa é dona do que produz e compartilha para os outros. Seus ganhos vêm, os ganhos financeiros, eles são decorrentes do desenvolvimento ali, mas eu fiquei refletindo mesmo com todas as informações, como que isso poderia ser levado para outras áreas, assim, tipo, essa mesma lógica
do software livre para outras áreas, por exemplo, para a educação, né? Enfim, como a gente fazer isso ainda preservando os conceitos de equidade, de igualdade, de diversidade e tudo mais. Acho que é um desafio, assim. Eu deixo essa pergunta para vocês, essa reflexão para vocês desenvolver ao longo dessa disciplina. E, ao final, fazer um ensaio, né, sobre isso. Você, com alguém que esteja também interessada na mesma problemática, né? Então, é um desafio, realmente. Por isso que essa é uma apresentação, né? Eu apresentei uma síntese geral da disciplina. É claro que vocês vão ter aspectos, vão querer abordar aspectos distintos, sobretudo aqueles que são conectados com a sua pesquisa, mas o leitmotiv está dado. Esse é o leitmotiv dessa disciplina, que a tecnologia não é neutra, atualmente, ela pode tanto servir ao capitalismo, que é para poucos, ou ao socialismo, ou à comunidade, e outros termos similares, que é para muitos, produtores associados, digamos assim, trabalho associado. A Lorena, ela está informando aqui um filme na Netflix chamado Privacidade Hackeada. Tem muito filme na Netflix para assistir. Tem um Esse está na livro minha também. lista. Tem um livro, eu assisti o Privacidade Hackeada, é muito bom. Tem um outro Uhum. livro também, eu tenho ele no PDF, mas acho que tem do Michel Serres, que chama Polegarzinha. Não sei se o pessoal conhece, eu vou deixar o link também. Sobre essa nova forma de viver, né? E traz algumas reflexões bem interessantes. Eu li já em outra disciplina que eu cursei. E vou deixar aí para quem quiser se interessar. Eu estou procurando aqui o da Navegando, o do livro sobre Snowden. O capítulo não é sobre Snowden. Eu estou colocando o link, mas eu vou colocar também o sumário, tá? Aí depois vocês têm acesso lá no ambiente. Eu escrevi esse capítulo aqui, olha, sobre o golpe, tá?
Vou procurar aqui. Aqui, ó, as influências norte-americanas do golpe de 2016. Então, eu falo sobre a influência o Snowden, né, revelou ao mundo e como que foi essa articulação. E quais são os desafios, né? Porque aí eu apresento os desafios baseada no Gramsci e no Metzaros. Eu vejo essa possibilidade com esses dois filósofos, né? Bom, estamos chegando no final desse encontro. Alguém gostaria mais de falar alguma coisa? E agora sabendo, né, que é todos os dias, a partir de quarta-feira, a partir das 8 horas, das 8 até as 9h30 no máximo, a gente vai ter esse encontro virtual. E o restante do tempo vai ser para leitura, para responder, né, os colegas do fórum, para compartilhar materiais, documentos, vídeos, livros, artigos. Hoje, inclusive, algumas pessoas não puderam estar presentes. E uma delas, inclusive, tinha uma aula sobre o método, né, a ser utilizado, que foi planejado há muito tempo atrás e que agora começou, né, esse aperfeiçoamento. Então, aprender sobre como utilizar um método de pesquisa quantitativa. E as outras não sei porque não estão conseguindo entrar, mas estão lá todas matriculadas. Hoje eu ajudei a matricular uma, né? Eu gostaria que como é que ela chama? Shislane? Que ela administrasse, é administradora do nosso WhatsApp, que ela passasse o link para a gente. Oi, professora. Está falando de mim ou de Genilza? Não sei, não sei quem, vocês duas estão como administradoras, então uma das duas passando. Passa aí, Genilza. Já tá aí o link. A Genilza que eu matriculei hoje. Isso. Mandei o link aí para vocês. Eu vou copiar esse link também no nosso fórum, tá? E como eu estou gravando hoje, vocês vão ter acesso também à audição dessa aula, tanto no modo do vídeo, vocês vão poder gravar, né, no seu computador, salvar no computador, quanto assistir, né, a apresentação. Professora? Sim. Tem a gravação da primeira aula? Não tem, infelizmente não tem, da primeira aula não tem. O sistema ainda estava com muita dificuldade. Hoje, essa semana que estabilizou, a semana passada, já na quinta-feira que estabilizou, no dia seguinte da aula. Na quarta-feira ainda estava instável, por isso que eu não gravei. Mas agora, na quinta-feira, eu gravei da minha turma de políticas públicas, e está excelente a gravação. Não caiu em nenhum momento, e olha que foram 30 pessoas, 30 estudantes. Está ótima a gravação. Então, é porque eu já vi a Lorena perguntando ali sobre leituras das próximas semanas. Eu estou um pouco perdida
nas atividades. Não, essa semana, até setembro, nós vamos ficar com ambientação. Então, a próxima semana, nós vamos assistir à apresentação do professor Renato Dagnino. O cronograma está lá postado na semana da ambientação. Ok, então. Obrigada, professora. Tá? Mais alguém quer falar, perguntar? Pessoal, só mandei aí no fórum, no chat, a página do YouTube, né, com a entrevista, com a live, né, do professor Renato Dagnino. Essa eu achei que a gente ia discutir ela um pouco hoje, apesar de que a gente entrou bastante no assunto que ele aborda. Mas a cada dia é um tema. Hoje foi bem pesado. Aí a semana que vem vai ser mais esclarecedor. Há possibilidades de saída. Ou uma, né? Possibilidade de saída. Lorena e todos que estão aqui assistindo, é bom vocês assistirem antes, porque aqui, na semana que vem, nós vamos retomar esse vídeo, apenas com a apresentação dele, e aí depois a gente vai conversar como foi feito hoje, livremente, sem um roteiro pré-estabelecido. Eu acredito muito nesse brainstorm, como se diz na psicologia, né? Brainstorm é de onde nascem as ideias criativas. Então, vamos deixar no brainstorm. Então, repetindo, nós vamos assistir, né? E depois aqui novamente assistir até onde ele para para ouvirem as perguntas. Aí a gente passa aqui para debate. Tá ok? Combinado? Combinadas? Então, uma ótima noite, um excelente. E agora já dá tempo para votar. Quem não votou, quem ainda dá tempo para votar. Então, até a semana que vem, né, no online, ou então, qualquer momento, no WhatsApp, ou aqui no fórum, ou, enfim, no mundo virtual, propriamente dita. Obrigada, professora. Boa noite. Boa noite, Luciana. Esse vídeo que a Antônia Regina enviou? É esse sim. Ele está no ambiente, e está no ambiente da ambientação. Ok. Ele está na ambientação e nesse link aí. Ok. Boa noite, turma. Boa noite, professora Raquel. Até semana que vem. Até semana que vem, Antônio. Boa noite a todas e todos. Boa noite, gente. Bom descanso. Obrigada, você também.